Shalom, shalom. Boa tarde, gente. Hoje nosso 16º dia. Então, eu agradeço, Kellen, eu agradeço muito. É o que a gente preza o tempo todo, entendeu? O tempo todo ser assim. E as pessoas que estão conosco sabem disso. Qualquer coisa pode perguntar. A gente não tem problema em responder, né? Então, hoje, gente, nesse dia, nós iremos percorrer o caminho que está atrelado à palavra que nós deliberamos hoje, né? Que foi em 1 Reis, capítulo 4, do verso 29. E diz assim, gente: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Eu vou ficar só com esse versículo. Shalom, Marilda. E aí, esse contexto da sabedoria de Salomão adentrou com prosperidade no seu reinado. Quando nós vamos percorrer essa história, porque acho que desde ontem, porventura, nós estamos percorrendo esse contexto de Salomão, que adentra na sabedoria e aí vem para o entendimento, que é o dessa semana. E aí, a organização do governo desse reino, que é o filho de Davi, né, o fez um reinado próspero. E aqui nós vamos começar a observar a sua extensão e a sua consolidação de domínio, gente. Sobre o quê? Estabilidade. E a estabilidade, ela atrela a prosperidade. Shalom, Clownes, Clownissa 8. Shalom, shalom, querida. Então, sabe o que ele fez, gente? Eu queria que vocês viessem a ler 1 Reis capítulo 4, com calma. Gente, ele nomeou 12 oficiais. Vocês já observaram isso? 12 tribos, os 12 oficiais agora de Salomão, e nós observamos em Yeshua essa repetição. Olha só, ele nomeou 12 oficiais. Nada é por acaso. E esses 12, gente, olha a sabedoria. Cada um deles era responsável por prover alimentos para o palácio. Cada um deles, um mês, ele estava na ativa. Ou seja, em cada mês, olha só, tempos e estações, nós voltamos aqui. Em cada mês havia, é como se fosse uma semente, querido, que era colocada, uma multiplicação era deliberada. A eficiência do governo de Salomão, quando nós observamos isso, gente, é impressionante. Então, o reinado dele veio por tamanha colheita abundante. E aí trouxe paz até com os seus vizinhos. Por quê? Aí que está o contexto. E a igreja, ela não está baseada na fundamentação apostólica, e sim pastoral. A fundamentação apostólica, ela é mestral, ela é um pouco, evidentemente, processual, e nisso é para trazer amadurecimento. Vocês observam Paulo. E esse amadurecimento é para o quê? É para surgir pessoas. O pastoral não, o pastoral é ele em si. Quando, porventura, muitos pastores não estão, evidentemente, maduros, quando alguém um dom, especialmente o dom profético, ele é realmente expandido, ele vai começar a podar. E aí vão entre outros contextos. Ele não vê a pessoa como alguém para trazer, para ele lapidar, mas ao contrário. Ele simplesmente ele começa a podar a pessoa de forma realmente
aterrorizante. E o final da pessoa é sair da igreja. Não sei se vocês ou já passaram ou já ouviram falar desse contexto. Do contrário, nós observamos exemplos de organização desde as 12 tribos, desde Salomão e também com o próprio Yeshua, a organização. Eu vou fazer uma leitura em 1 Reis capítulo 4, do verso 1, gente. Eu vou subir um pouco aqui para a gente dar entendimento a esse contexto. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram estes os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal; Elioref e Iaías, filho de Cissa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe. Zabude, filho de Natã, ministro, amigo do rei. E Assar, mordomo. Adonirão, filho de Abdá, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre o Israel. Ou seja, gente, 12 pessoas que ficavam de pé. 12 pessoas. Intendente quer dizer isso. Pessoas que são estabilizados. Pessoas que tomam posições e ficam eretos. Que são designados. Que são representantes. Pessoas firmes. Também isso mesmo, Liliane. Pessoas determinados, posicionados para algo, gente. Vocês sabiam que Salomão via esses 12 e escolheu esses 12 por conta da posição e da vida deles? E às vezes você não tem posição e é por isso que às vezes você não é escolhido. Continuando, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes. Aí discorre os nomes. Só quero que você entenda isso, querido. As escolhas alinhadas ao discernimento que Salomão tinha em nomear 12 oficiais é tão grandiosa para quem entende, para quem é rei e sacerdote. A extensão do reino dele, a sabedoria, era conhecida não só agora ao redor, mas no mundo todo. Shalom, Nilzete. Você está melhor, querida? E a filha? Quando nós vamos observar, também ao discorrer desse texto, aí nós alinhamos a prosperidade do seu reino e também a sabedoria do seu reino. Esse texto ele é rico ao falar disso tudo. Há uma ilustração grande em desenvolvimento do conhecimento de Salomão. E eu quero que você agora, gente, abra Jó, o capítulo 28. Vamos percorrer outro contexto aqui. Ação física, atitude mental, espiritual forte dessas pessoas escolhidas. Isso, maturidade. Pessoas maduras. Só pessoas maduras são escolhidas. Deixa eu só aqui pegar o texto, gente, de Jó. Vocês vão entender o que eu estou falando sobre maturidade já já. É o que nós iremos focar hoje. Jó, capítulo 28. Capítulo 28. Do verso 12 em diante. Vamos lá. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Foca aí.
O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. É um espírito, não se acha. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, ou seja, não se compra. Muitas pessoas querem comprar algo, gente. Por isso que o Senhor me disse: filho, as pessoas que compram algo seu não têm nada, não tem cura. Por isso que hoje, na minha testa, na minha vida, eu não produzo nada, eu não faço nada para vender do que o Eterno nos delibera. Não mentorio nada, nada, não faço nada, apenas trabalho de forma evangelística, falando do amor dele para com a minha vida, e assim a gente vive conforme a vontade do Eterno, só flui nisso, só querendo que as pessoas que venham estar conosco sejam libertas, curadas, restauradas e transformadas. E com todo respeito com quem vende isso. Mas a questão nossa, do que o Senhor derramou sobre a nossa vida, não ativa no céu. Não ativa no céu e na terra. Porque é uma troca, é uma barganha. Você já vai fazer algo com interesse em algo, você não quer o processo, você quer só aquela partícula. E o que o Senhor quer é um processo e uma intimidade, uma convivência contigo. Ele não quer uma fagulha contigo, ele quer uma vida diária contigo. E isso nem todo mundo quer. Muitos aqui já chegaram e ainda muitos estão querendo só o momento em que nós dizemos: ah, vamos trabalhar nesse contexto. Aí muitos dizem: quando chegar esse contexto, eu vou estar liberto. E depois, já acabou. Eu já vou estar com quase asas. Não engana, querido. É um degrau. Quanto mais você chega de um nível, o Senhor vai mostrar um outro nível para ti. Se você for escolhido. Se você for realmente alguém que ele quer trabalhar em algo. Na minha vida, eu nunca quero parar a libertação. Porque eu sei que eu quero alcançar a plenitude dele. Eu quero alcançar, ser limpo, mais alvo do que a neve, o tempo todo, gente. E para mim, ela nunca eu terei o descanso de dizer: eu parei, Senhor. Eu parei. Aliás, eu sou pecador, então sempre terá algo para que eu venha me libertar. Sempre terá algo que eu venha estar na dinâmica da minha humildade para com Ele. Sempre. Se eu não percorrer esse caminho, eu estou perdido. O meu ministério está perdido. A minha vida está perdida. E aí eu abro buracos e mais buracos para que o inimigo volte a adentrar. Então, nós queremos buscar e nós temos que buscar o lugar do entendimento, gente. Achar essa sabedoria, que é um espírito, é essa busca. Versículo 15. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela não faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que as pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar.
porque ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. E aparta-se do mal. Desculpa, gente. E o apartar-se do mal é o entendimento. A palavra entendimento aqui é binar, no hebraico. O contexto do plural, que vem da compreensão. É a compreensão que nos faz nos apartar do mal. É a compreensão. É o discernimento. É essa personificação. E aí vem de uma raiz primitiva, que é bin no hebraico, que significa compreender, discernir. A percepção, o saber, ter discernimento, gente. É ser inteligente. E aí ainda discreto em sua compreensão. O discernimento, gente, é a grandiosa sabedoria para que nós venhamos entender o que é certo e o que é errado. O que é verdadeiro e o que é falso. Sensato ou perigoso. E aí Deus vai dando discernimento a quem procura por ela. E unicamente a quem, gente, busca fazer a vontade do Eterno. Porque toda a sabedoria e o entendimento em si vem diante do discernimento que vem de Deus. E eu e você, nós podemos aumentar o nosso discernimento. Estudando as Escrituras. Porque o discernimento, ele vem nos ajudar a compreender o que? Natural e as coisas espirituais. E aí nos evitar de muitas armadilhas. O discernimento, querido, é a inteligência, é o entendimento em um discernimento prático. A questão da excelência mental, que é o buscar. Exemplo, o contexto de ontem. Você sabe o que aconteceu ontem sobre a vida de vocês? Deixa eu pegar aqui algo que eu gosto muito. No mundo espiritual, sabe o que aconteceu com a vida de vocês? Vocês lembram que na semana passada nós falamos sobre esse contexto? E também nós retratamos algumas coisas sobre o cérebro. E a camada do cérebro aqui, nós falamos sobre o meio que estava ligado ao contexto de um mar, né? O passar ao mar. E ao contexto dos dois anjos. Sabe o que aconteceu ontem? Ontem, o cérebro em si, ele tem neurônios. Tem, digamos que, milhões e tudo mais. O que nós ontem ativamos é uma ligação neural. Ontem foi ligada uma ligação neural. Exemplo, as pessoas que, analiticamente, o lado esquerdo dela, né, é o mais forte. Ontem houve ativações nesse ambiente. O pessoal do profético, o lado direito. O lado direito recebeu ativações ontem. Ou seja, neurônios que estavam paralisados ou mortos começaram a saírem e também terem ativações de forma dessa ligadura. Foi o que aconteceu ontem. E que ainda, possivelmente, a cabecinha de vocês, na ativação que aconteceu ontem, está começando a ser alinhada. E demora um pouco. Falamos ontem sobre o contexto dos 7 dias. Processo dos 7 dias da cura entre o contexto do novas sinapses. Isso mesmo.
Que foi o que aconteceu ontem, Jeane. Ou seja, o nosso cérebro está começando a assimilar tudo que é novo e demora. Até pelo fato de você ter falado que até o seu sistema em si ainda está passando pelo processo e você está sentindo no seu corpo isso. E isso são ativações que vêm com vem alinhado com o contexto de ativar algo para a sua vida, e aí vem para onde? Que veio para onde? Para os olhos. A janela da própria alma. E ela está começando a receber o quê? Limpeza. A Jenny falou, o dia hoje está sendo diferente em sensibilidade para mim. Por quê, gente? O que aconteceu com Paulo, gente? Não foi o que aconteceu ontem? Nós fizemos o que ontem? A dinâmica do milagre atrelado ao contexto de Paulo. Ou seja, ele, naquele momento ali, foi um milagre. Mas ali tem uma porta. Tem uma porta. E vocês ontem entraram na porta. Qual é a porta que entraram ontem? Atrelada ao discernimento, ao entendimento. Foi tirado escamas. E está sendo tirada dia após dia. Vocês vão sentir também nessa semana, quando vocês forem ler a Bíblia, vai vir, eu acho que explosões na mente de vocês. Foi a dinâmica de ontem. O percorrer dos 7 dias vai vir com essa dinâmica, gente. A ativação de ontem, ela veio com esse contexto. A Lara falou, já está acontecendo. Eu acredito, sim. Eu acredito. Eu acredito. Gente, quando ativou em mim, eu fiquei, acho que 2 dias. Embaçou os meus olhos. Embaçou os meus olhos. Eu não conseguia ver de longe as coisas. E depois foi começando a mudar. E eu comecei a entender. Eu comecei a entender. E a gente só fala de algo, gente, porque a gente vivencia. E quando a gente vivencia o impacto, a gente tem fé e acredita que aquilo que o Senhor derramou sobre a nossa vida, as pessoas irão receber. E será impartido sobre as pessoas. Vocês entendem? E aí nós ficamos tão felizes porque nós sentimos a presença do Eterno na vida de vocês. O que está se movendo grandiosamente na vida de vocês por isso. É fé. É o sentimento do discernimento prático. É quando, Jeane, a excelência mental começa a se alinhar no nosso cérebro em si, no sentido mais elevado e completo. E não é humano, gente. Não é humano. E isso tudo é determinante para que eu e você tenhamos realmente uma vida feliz e bem-sucedida. Esse espírito que adentrou sobre a vida de Salomão, gente. Esse próprio discernimento que vem atrelado ao espírito de entendimento, é ele que nos protege. Protege o quê, gente? O nosso sentimento. Exemplo. Quando a gente recebe esse contexto, nós não criamos mais expectativas geradas sobre outras pessoas. Ou instituições, ou nada. Nós, exclusivamente, só temos expectativas no eterno. No eterno. Vocês entendem? Olha só, abram Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Gente, vocês que são do nosso ministério, ou vocês que não são, só criem expectativas no eterno. E aí, gente, eu me desfaço mesmo. Eu digo na cara, olha, não me vê como um xamã, como um não sei o quê, um deus. Não me vê como nada disso, gente.
Porque aí você vai perder o foco no eterno. É o que acontece em muitas igrejas. As pessoas, quando vê um líder, o líder operou em cura, em milagre. Gente, a pessoa vai lá, vai aos pés, beija os pés e não sei o quê. Sabe? Honra é uma coisa, gente. Honra é uma coisa. A honra você não pode se desfazer da pessoa. Agora você endeusar a pessoa, trocar, né, o contexto da pessoa, aliás, do eterno para com aquela pessoa, gente, isso é idolatria. Isso é idolatria. Você não pode. E eu não posso, gente, ser colocado num posto onde que não é meu. O posto é dele. É nele, dele e para ele. Isso mesmo, Jeane. É o primeiro, o contexto dos dois mandamentos, né? E Yeshua falou. Amai a Deus sobre todas as coisas. É toda, gente. Todas. Então, começa a refletir se você, que é do nosso ministério, está me vendo dessa forma, ou você que está em outros ministérios, vê os seus pastores desta forma, você está trocando. Eu não falo de respeito, de autoridade, de patente, de honra. Não é isso, isso não se discute. Eu estou falando em endeusar, sabe? Que entra na base da idolatria. E é o que o inimigo quer. Toma muito cuidado. A Josemites colocou, fazer dos líderes deuses. Isso. Ah, gente, não. Estou fora disso. Sim, Filipenses, né? Voltar. Capítulo 1, do verso 9 ao 10. Isso mesmo, Rita. Toda a glória para o eterno. Vamos lá. Capítulo 1, do verso 9 ao 10. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Percepção. A palavra percepção, ela tem a raiz hebraica que é aestesis, que significa a percepção, não apenas pelos sentidos, mas pelo intelecto, que vem de conhecimento, discernimento, seja dos contextos espirituais ou também morais e éticos. E ainda ela vem de uma raiz, que é o entendimento com a sua mente. Lembra que nós fizemos ontem? A mente, gente. É quando esse discernimento nos faz ter, olha só, um relacionamento profundo com o Eterno. É através do discernimento que você atrela totalmente a intimidade com o Eterno. Porque é unicamente Ele que nos ajudará para que nós venhamos discernir, gente, tudo aquilo que agrada a Ele e não agrada a Ele. Vocês observam que muitas instituições religiosas, elas estabelecem regras. Regras. Mas o que o Senhor quer é muito além. É uma vida de intimidade profunda. Se você seguir biblicamente, intimamente e profundamente com o eterno, gente, tudo isso se baseia em você discernir. Porque a Bíblia, ela traz tudo o que agrada e o que não agrada ao eterno. Porque o espírito de entendimento, ele vai te dar algo profundo que só o Espírito Santo pode ministrar em algo tão particular. Por isso que eu falo, gente, você é especial, você tem algo particular, só teu. Só teu.
E é sobre tua vida que essa sensibilidade espiritual traz essa essência. Porque o próprio discernimento, gente, é um fruto, mas é um fruto de uma prática. Quanto mais você pratica, você vai amadurecendo. Abram Hebreus capítulo 5, do verso 14. Vamos lá, Hebreus capítulo 5, verso 14. Vamos lá. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir. É uma habilidade de também julgar, e é o discernimento, que é a palavra hebraica de akrisis, que tem a raiz, gente, de você fazer a distinção, a distinção mesmo, separar, peneirar. É você começar a aprender por meio de algo, de uma habilidade, seja do contexto dos talentos, mas espiritual. É uma decisão. E aí também você se opõe, sem duvidar e sem questionar. Não somente o bem, mas também o mal. Então, isso é o discernimento. Só é para adultos. Eu não sei você, mas eu fico às vezes observando pessoas. E você já parou para pensar, para se analisar, que antes você era muito perturbado? Era muito duvidoso e confuso? E aqui eu falo com as pessoas que estão conosco já, digamos que até um ano ou mais. Você era perturbado e confuso em muitas coisas. E você achava que era correto, e não é mais atualmente. A Jeane riu aí. E que muitas vezes você dizia algo e dizia até que não conseguiria ser liberto. E porventura, você que está conosco já há um ano, muitas das coisas você já foi, já você conseguiu. Você já tem troféu sobre muitas coisas. Desde o do mais baixo escalão da promiscuidade, da perversidade, né? Da imoralidade sexual, da carnalidade. Desde o mais simples, da base do perdão, que para muitos não é simples. E hoje você se permanece buscando ter entendimento e vem atraindo, né, a plenitude do espírito de entendimento na busca dos 7 espíritos do eterno em uma forma constante. É um alimento constante. E aí você vai se aperfeiçoando, tendo uma mentalidade, gente, transformada. É um processo, é uma caminhada. Eis, né? Eu sou o caminho, Yeshua diz, a verdade e a vida. Vocês têm que colocar na cabecinha de vocês, Selena, verdade, como eu estava perturbada. Nós temos que colocar na nossa cabeça. Yeshua, gente, ele trabalha com processos, com tempo. E o discernimento, ele vem com medidas. Cada vez que nós caminhamos, nós recebemos medidas. A Letícia colocou aqui no Instagram, gente. Rindo. E como eu estava perdida, principalmente na identidade. Nossa, você nem imagina quarta-feira. Quarta-feira você vai rodar no reteté. Nós vamos trabalhar esse contexto de identidade na quarta. Abra um Salmo 119. Salmo 119. O
o verso 99. A Silvonete rindo, gente, ó. Isso, Salmo 119, verso 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Querido, nós temos um pouco do lado mestral. E você que está aí do outro lado, você também você aprende com alguém que também é mestre. Só que você que é discípulo, você tem que ser melhor do que o seu mestre. Então anota esse versículo aí. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito. Ele medita nos teus testemunhos. Amém, querida? Então que você tenha essa compreensão das Escrituras diante do espírito de entendimento. Gente, eu não fico triste quando alguém vem. Eu descobri isso e um boom na minha cabeça. Eu digo, nossa, como você está? Vá com calma, filho. Mas caminhe. Isso faz sentido. Isso aqui faz, tal, tal. Eu digo, e eu fico, a minha cabeça fica feliz. Porque eu vejo que faz sentido e a pessoa está caminhando. A pior coisa, gente, isso penso eu, é você estar com uma pessoa 2, 3, 4 anos e você não vê desenvolvimento nela. É ruim, gente. Para mim não é bom. Porque a gente se esforça tanto, a gente ora, jejuma, busca do Senhor para derramar algo, para que a pessoa pegue esse entendimento, espírito de entendimento, e comece a fluir, gente, crescer. Não o contrário, ficar estagnado. E aí, gente, não é que eu quero todo mundo aqui, todo mundo aqui é mestre, todo mundo. Não, você vai conforme a sua proporção. Exemplo, eu tenho uma área, eu trabalho numa área de X na minha vida. A palavra do Senhor vai se atrelar conforme aquilo. Né? Eu tenho um exemplo aqui de profissionais. A sua área profissional vai se atrelar e vai ter entendimento para juntar o que o Senhor vai derramar na tua vida, ou seja, o teu talento, atrela o teu chamado, e aí o teu ministério é esse, querido. Não é todo mundo ser pastor. Não é todo mundo ser isso ou aquilo. Não. Você vai ser um evangelista diante da sua profissão. Você pode até ser pastor, não de igreja, mas aonde você está, as características pastorais você tem. O cuidado com aquela pessoa. Exemplo, eu tenho aqui a Jeane, fisioterapeuta. A Jeane, não querendo colocar ela como pastora, ou que tenha característica, mas a profissão dela é uma profissão de quê? De cuidar. Cuidar de pessoas é o que um pastor faz cuidando de ovelha. Ele anda com os seus azeites, ele anda com os seus medicamentos, ele anda, porque quando uma quebra ali a perna, ele vai lá. E ele tem o carinho, a sensibilidade de ficar com aquela ovelha quebrada, né? Ou a patinha ou alguma coisa o tempo todo. E tá o tempo todo ligando para ela. Onde você tá? Como você tá? Você andou ali e não sei o quê? O pastor faz isso, né, gente? E como foi? Tal, tal. É o tempo todo. Então, nós atuamos em certos dons ministeriais sem entender, sem compreender. Porque é uma essência que está dentro de você. E foi derramado, querida, que isso é identidade. Então, o que nós fazemos aqui na Terra, ela é um ponto do que nós poderemos imaginar
do que é o nosso contexto da nossa identidade. E aí ninguém tira isso de você. Ninguém tira isso de você. A Nara colocou: Fala, Deus! Então, essas são características ministeriais, gente, que se tem. E as pessoas atuam sem saber. E Yeshua usa elas sem elas saberem. E às vezes, gente, quem atua, ou seja, eu sou pastor, eu atuo, mas Deus não lhe chamou para ser pastor. Deus não lhe chamou para ser evangelista. Deus não lhe chamou para ser profeta. Deus não lhe chamou para ser mestre ou apóstolo. Atua porque quer aparecer. Entendeu? Ou ainda recebeu o óleo ali e tudo mais, mas não tem nenhuma característica. Não sei, Jeane. Vamos buscar o Senhor, né? Eu só dei um exemplo. Eu dei um exemplo. Me desculpe se eu usei você, querida, para isso. Mas são características pastorais. O cuidar. O cuidar. Né? O pastor realmente, ele atua nisso. O pastor realmente, pastor, ele atua desse jeito. E às vezes o pastor atua tanto que ele suga a ovelha que não quer que ela vá para nenhum canto, né? Quando ele não é amadurecido. Então é mais ou menos isso. Amém, gente? Então a gente vai até aqui. Então que o Eterno abençoe tua vida, tá? Shalom.